Eu recebi o vídeo que está passando aqui no fundo, borrado no TikTok. É a história de uma mulher desabafando sobre as dificuldades do matrimônio. Quase todos que assistiram, interagiram e fizeram vídeos sobre esse desabafo dela partiram do ponto de que a mulher está reclamando porque ela quer viver na esbórnia. Viver a vida, vamos chamar assim, não de um jeito muito sagrado. Acontece que este é um ponto de vista que eu discordo veementemente e vou mostrar a minha discordância durante este vídeo. Por isso eu quero pedir um favor para você, presta atenção na tela enquanto o vídeo estiver passando, que eu fiz uma pequena edição, e nessa edição eu vou destacar alguns tópicos que ela vai falando, que são tópicos importantes. Mas, desde já, eu quero deixar avisado uma coisa. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo não é sobre esta mulher. Esse vídeo é sobre o marido dela. Bem-vindo ao canal A Vida Cobra, relacionamentos humanos sob o viés de economia e finanças. Você pode me chamar de CPMF, seria o seu anfitrião a partir de agora. Peço perdão se o áudio estiver estranho, porque eu estou com o ventilador ligado, porque aqui no Rio de Janeiro está fazendo 40 graus, sensação térmica, o inferno é uma sensação térmica, e tem uma cigarra cantando, então talvez tenha um ruído ou do ventilador, ou da cigarra, ou do meu vizinho funkeiro. Então, desde já eu peço perdão para vocês. Eu tô surtando mais uma vez. E eu vou contar pra vocês o que tá rolando, pra vocês me falarem se eu tô pouco louca ou se eu tô muito louca. É o seguinte, gente, além de ser uma mãe jovem, eu sou pobre. E o meu marido é 15 anos mais velho que eu. Então ele é uma pessoa muito mais vivida. Ele já viveu a vida dele, aproveitou tudo que ele tinha pra aproveitar. Viveu a vida, a juventude como ninguém, tá? Aprontou tudo que ele podia, tudo que ele podia aprontar e tudo que ele não podia também. E aí, no auge dos seus 32 anos, ele me conheceu, resolveu que estava na hora de mudar e estava na hora de se tornar um homem de verdade, um homem com responsabilidade. A gente abriu uma pizzaria. E quem tem comércio de comida, restaurante, pizzaria, lanchonete, sabe que a gente não vive. Nos fins de semana e feriados, que é quando todo mundo tá vivendo, tá aproveitando a vida, a gente tá trabalhando, porque são nesses dias que a gente mais vem. Pro meu marido, tá tudo bem viver assim, tá tudo bem viver assim. Ele já viveu tudo o que ele tinha pra viver, ele já curtiu tudo o que tinha pra viver e agora ele tá vivendo essa skin de homem responsável, trabalhador e tá tudo bem pra ele. E eu sou uma pessoa que não tive adolescência, eu não curti nada da minha vida, porque na minha adolescência minha mãe não me deixava fazer nada, então eu não vivi nada da minha adolescência. E além de não ter vivido nada da minha adolescência, eu ainda fui mãe com 22 anos. E eu tenho um sentimento de que eu nunca vou viver minha vida como eu queria ter vivido, sabe, na adolescência. Isso nunca mais vai acontecer porque eu sou mãe, gente. Não tem como mais. Eu tenho um problema muito sério que é o seguinte: toda vez que meu marido conta alguma história da adolescência dele, com os amigos dele, histórias de festas, de rolê, eu fico muito puta, porque me vem esse sentimento de que ele viveu tudo da vida com os amigos dele, eu não vivi nada, sabe? E agora ele não pode viver nada comigo, a gente não vive nada de tudo que eu queria viver junto com ele. Aí eu fico mal por estar assim, eu fico mal por me sentir mal, porque ele é um marido maravilhoso, é super responsável, é um pai maravilhoso, nossa, não tenho que reclamar, não deixa faltar nada pra mim e pro Apolo. E hoje eu tive um grande surto, falei com ele, dá seu jeito, eu não vou viver minha vida só pra trabalhar, tá? Eu quero aproveitar um pouco da minha vida, eu quero viver um pouco da minha vida, a gente vai trabalhar até morrer, tá? Depois a gente não vai ter curtido o nosso filho, não vai ter viajado com ele, não vai ter feito nada junto com ele. E agora eu tô super mal por ter falado isso tudo com ele, porque eu tenho certeza que ele tá se sentindo culpado, que ele ficou mal por ter escutado esse monte de coisa que eu despejei em cima dele, sabe? E enfim, gente, foi esse o surto do dia. E vocês me falem aqui, eu tô louca, muito louca. Louca eu sei que eu tô, tá? Eu sei que eu tô louca, mas eu quero saber se eu tô muito louca ou se eu tô pouco louca. Muitos vídeos foram feitos sobre este vídeo que eu acabei de passar aí pra vocês, e a maioria tinha um tema muito específico que falava sobre as más companhias que deviam estar alimentando o sentimento de frustração dessa moça. Inclusive, nos comentários do vídeo lá no TikTok, tem aqui um comentário, acho que o comentário que teve mais curtidas está aqui na tela agora. Esse comentário teve 11.036 curtidas e fala que as escolhas erradas levam a uma vida frustrada. Esse comentário teve 1.136 curtidas no TikTok. E se você que está ouvindo aí curtir esse vídeo, é possível que passamos desse número. Podemos fazer 1.200 curtidas neste vídeo aqui. Não é uma meta muito absurda, então
curte aí esse vídeo, é de graça e vai ajudar muito aqui o canal. Ajuda o engajamento, que aí mais pessoas vão ver esse vídeo. A partir do comentário que está aqui na tela, outros comentários foram feitos e todos os comentários que foram feitos em vídeo sobre o caso desta moça partiram deste comentário aqui, que ela estava tendo uma vida frustrada por causa das escolhas erradas que ela teve. E eu vi que os vídeos que eu assisti apontavam sobre a influência de amigas, vontade de querer ir pra pista, aquele negócio, né? Amiga solteira na balada, ela tá se sentindo frustrada e quer ir atrás. Porém, eu vou afirmar aqui de novo, todos esses vídeos cometeram um equívoco. Nenhum vídeo que eu vi prestou atenção na parte mais importante de como ela começa o discurso. Ela diz na primeira frase do vídeo dela, ela está surtando. Eu vou contar aqui pra vocês uma pequena história sobre surto. Eu trabalhei com um cara, que ele foi motorista de ônibus aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E um dia esse cara teve um surto. Ele estava dirigindo o ônibus, deu um negócio nele, uma falta de ar, o coração disparou, ele acelerou o carro dele, saiu da rota e foi para a praia de Copacabana. Aí ele parou o coletivo lotado, um monte de gente em pé, um calor desgraçado, ele abriu a porta do ônibus, saiu correndo, foi lá pra areia, sentou e ficou olhando o mar. E ele só saiu de lá quando alguém da empresa veio resgatar ele, e aí ele saiu em licença médica. Não sei se é licença psiquiátrica, eu não lembro o nome que ele deu. Mas ele saiu em licença médica por causa de problemas emocionais. Isso, meus amigos ouvintes, é um surto emocional. O surto emocional é quando o cérebro desiste. Ele não aguenta mais as pressões do dia a dia. Então, quando ela fala, eu estou surtando, você tem que ter na sua cabeça que o cérebro dela desistiu. Então vamos lá, quais são as pressões que essa moça estava relatando no início do vídeo? A primeira grande pressão que ela estava falando é que ela era mãe. A segunda é que era pobre e a terceira é que era esposa. Tem uma quarta pressão que ela não botou, mas eu destaco ela aqui agora para vocês. Esta moça é uma mãe pobre no Brasil. A cigarra agora está cantando, parece que amanhã vai fazer um inferno de 50 graus. Isso é o Brasil. Uma das coisas ruins que tem no Brasil, principalmente aqui na região do Rio de Janeiro, região sudeste. Ser pobre no Brasil é muito diferente de ser pobre nos Estados Unidos, porque aqui ser pobre é muito pior. Ser pobre nos Estados Unidos, você tem acesso a pelo menos uma rede de logística que facilita você sair de onde você está e tentar vir de outro lugar. O Brasil não tem isso. Ser pobre no Brasil já é motivo para você surtar. Outra confusão que todos os que eu vi que fizeram um vídeo sobre ela falaram que consideram o marido dela trabalhador. Ela mesmo diz que o marido dela está com uma skin de trabalhador. Mas esses outros vídeos estão errados. O marido dela não é um trabalhador. É muito pior. Ele é um empreendedor. E empreender é muito pior que ser apenas um trabalhador e é muito pior em qualquer lugar do mundo. Empreender é tão difícil que já escreveram um livro que é um best-seller até hoje, que está aqui na tela para você ver. Por isso que eu falei, preste atenção na tela. O Mito do Empreendedor. Esse livro é maravilhoso. Ele narra a história sobre empreendedores que fracassaram e por que fracassaram. E o autor do livro ele funciona como um mestre Yoda que vai dar soluções para superar essas crises de fracasso do empreendimento. Baseado no que a moça fala no vídeo, eu acredito que o marido dela não leu este livro, porque o que ela descreve do que eles estão passando tem situações semelhantes descritas no livro Mito do Empreendedor. É muito preciso. Então eu sei que ele não leu. Aí vem a questão de que, além de que empreender é difícil em qualquer lugar do mundo, o marido dela resolveu ser empreendedor no Brasil. E pode ter certeza de uma coisa, pior que ser pobre e trabalhador no Brasil é ser empreendedor. Ser empreendedor no Brasil, ter uma empresa, um CNPJ, uma loja, é um inferno. As pressões em cima de um empreendedor são cruéis, é pior que esse inferno de 50 graus que está no Rio de Janeiro hoje. Todo dia o empreendedor brasileiro acorda com vários medos, e não é medo só de bala perdida e assalto. Ele tem medo de processo no Procon por algum cliente insatisfeito, por qualquer coisa que nem ele errou. Ele tem medo de processo trabalhista de um empregado que sacaneou ele, roubou o estoque e dane-se. Tem medo do fiscal da prefeitura que falou que a lixeira do banheiro tá errada. Ele tem medo de esquecer, a propina do fiscal, para ele não ver a porcaria da lixeira do banheiro. Ele tem medo da pressão dos sindicatos patronais e dos sindicatos dos trabalhadores. Eles têm medo de tudo. Empreender no Brasil é uma loucura. Tanto que o governo brasileiro trata o empreendedor como se ele fosse um criminoso. Na verdade, pior que um criminoso.
visto as notícias que saíram em novembro de 2022, né? A chance de dar tudo errado é alta para um empreendedor no Brasil. E é alta mesmo ele sendo solteiro. Apenas porque ele é um empreendedor. Só que ele não é só um empreendedor, ele é um empreendedor pobre. Então você tem o problema de ser pobre no Brasil, mais somado ao problema de ser empreendedor no Brasil, e o cara ainda vai querer empreender depois de casar. A chance disso dar errado é muito alta. A moça do vídeo diz que ele nem sempre foi um empreendedor. Ela diz que ele decidiu se tornar um homem de verdade, um homem com responsabilidade depois dos 32 anos. Eu acho louvável que ele queira responsabilidades. O problema é que a gente precisa comentar, eu preciso comentar muito sobre o absurdo que esse homem acreditava que se tornar um homem de verdade era casar e ter filhos. Essa é a responsabilidade que ele queria, para se sentir homem. Quando guarda também que eu vou te falar, se ele tivesse aberto a empresa dele antes de casar, ele ia se sentir tão homem quanto, porque dá um trabalho desgraçado ser empreendedor no Brasil. Aí a pergunta é, como é que eu sei que ele não abriu a pizzaria antes de casar? Ela disse no vídeo, a moça do vídeo disse, abrimos, no plural, abrimos uma pizzaria. Este comércio foi aberto depois deles terem se casado. O problema é que, segundo lá o livro O Mito do Empreendedor, uma empresa, ainda mais nos primeiros anos dela, os primeiros estágios de desenvolvimento, principalmente na mão de um empreendedor inexperiente, ela dá mais trabalho do que um filho. Então, meus amigos, é muito otimismo, um otimismo quase louco, acreditar que a relação do casal não seria abalada. Vejam, toda relação humana, qualquer tipo de relação humana, ela é baseada em demanda e oferta. Quando eles formaram esse casal, ambos entraram num acordo. Eles aceitaram suprir as demandas um do outro. O problema é que a quantidade de energia que o ser humano dispõe, ela não muda ao longo dos anos. E aí, eles abriram mais duas frentes com duas demandas diferentes. Eles resolveram abrir um comércio e eles abriram um filho, que é como se fosse uma empresa também. O comércio é uma empresa, é um filho, e o filho é uma empresa. Só que a quantidade de recursos energéticos que eles tinham não mudou. Então adivinha quem vai sofrer? A interação do casal. E quando essas pressões todas batem, a carga emocional dela, que às vezes ela não devia nem estar se preocupando com questões do que ela viveu no passado, toda a energia foi sugada pelo trabalho e pelo filho, e aí o corpo dela entra na parte mais profunda, a parte mais infantil, que é quando ela vai começar a falar das frustrações dela da infância e da adolescência. E ela chegou só nas frustrações da adolescência. Se ela não tivesse esse surto, lembrando que todo surto é um pedido de socorro, que seu cérebro está pedindo arrego, ela ia chegar nas frustrações da infância, mas ela pelo menos chegou nas da adolescência. E essa frustração dela é que ela não teve uma adolescência um pouco mais livre. Ela teve uma adolescência muito travada. E olha, e essa aqui é uma parte que eu tenho que realmente discordar de todos os vídeos que eu vi. A maioria dos casais jovens, aqueles que se casam jovens, é normal eles, enquanto não têm filhos, terem uma vida de namorados que moram juntos e dividem contas. É normal. Todo casal jovem faz isso. Eu lembro das histórias que meus pais me contavam, e a minha mãe me contou isso, que ela reclamava das mesmas coisas quando se casou com meu pai, lá com 22 anos. A minha avó travava a minha mãe em tudo antes de casar. Casar para minha mãe foi uma libertação. Então é por isso que quando ela fala que ela não teve adolescência, eu entendo não apenas que ela quer viver na esbórnia. Não. Ela só queria poder sair de casa. Uma coisa que minha mãe não teve também. Acontece que minha mãe e meu pai, ambos tinham 22 anos quando eles se casaram, que é a idade que essa moça do vídeo fala quando ela teve um filho. Então, vou considerar que o casamento deles se consolidou quando ela tinha 22 anos. E aí o que acontece? Meus pais, com 22 anos, eles andaram bastante, eles viveram. Meus pais se casaram em 73, o meu irmão só foi nascer em 78. Meu irmão demorou 5 anos para nascer. E o que meus pais fizeram nesses 5 anos? Viajaram. Passeio na Ilha Grande. Meu pai sempre ia no Maracanã ver jogo de futebol e levava minha mãe. Andava no carnaval, passei na praia. Minha mãe entrava em briga no Maracanã com meu pai junto, briga de torcida. Então eles viveram a juventude deles como um casal. É uma demanda normal uma pessoa jovem querer curtir. É normal. Não é questão de ir pra putaria, não. É questão de querer viver o mundo. Porque enquanto você não tem filho, você pode fazer isso. Porque quando você casa, o filho é quase uma obrigação. Sabendo disso, que é normal uma pessoa curtir a juventude, eu preciso falar agora do problema que foi que esse marido contratou ao se relacionar com uma mulher jovem que tinha 17 anos, quando ele tinha 32.
Marido de uma mulher jovem. Quando você, meu caro ouvinte, ou minha caro ouvinte, eu vi as estatísticas que eu tenho 2% de ouvintes femininas, então de cada 100 visualizações, 2 são mulheres, bem-vindas. Quando você decide se relacionar com alguém, qualquer tipo de relacionamento, amoroso, profissional, fraternal, quando você decide se relacionar, tem uma criança do meu vizinho gritando mãe lá embaixo, enfim, vai sair no áudio, tá, gente? Desculpa. Mas quando você decide se relacionar com qualquer tipo de pessoa, o que você está falando é que você está disposto a atender às demandas que aquela outra pessoa tem e aquela outra pessoa também está se dispondo a resolver as suas. Exceção, relação mãe e filho, como a criança lá fora gritando, porque a criança não tem nada a oferecer para a mãe, e relação pai e filho também, porque é o pai que dá tudo para a criança e a mãe dá tudo para a criança. Tirando essas duas relações, todas as outras se mantêm no sistema de reciprocidade, é uma mão lavando a outra. Então é por isso que eu preciso destacar a atitude do marido em relação a ter uma esposa jovem. Eu quero primeiro começar elogiando esse cara, porque ele só procurou uma esposa depois que ele já teve uma certa vida, ele já tinha acumulado certa experiência, e aí ele decidiu que, legal, agora acho que eu tô bom para uma nova fase. Todo homem deveria fazer isso, só procurar uma esposa depois de não estar desesperado para ter uma. Todos os homens deviam fazer isso. O que o marido dela foi errado, que ele fez errado, foi escolher uma esposa que ele não considerou as demandas que ela tinha. Lembre-se, ela é uma mulher jovem. Pessoas jovens gostam de sair, de interagir socialmente. Isso é normal numa pessoa jovem. Todo jovem é assim. Acontece que quando ele escolhe uma esposa, ele quer uma esposa, no fundo o que esse cara quer, ele é uma sócia para criar a empresa chamada Filhos. Filhos e filhas. Para isso que serve uma esposa. E, portanto, faz sentido esse cara estar mais velho escolher uma mulher mais jovem. Por quê? O homem mais velho, geralmente, ele tem mais recursos, sejam financeiros, intelectuais ou sociais. E a mulher mais jovem, ela tende a ser mais fértil e com mais tempo de ter filhos. Então tem muita lógica a diferença de idade deles. O problema é que ele escolheu uma esposa que ele não prestou atenção nas demandas dela. E isso é muito problemático. Por quê? Para você manter esta sociedade que vai garantir a educação do filho, a comunicação é essencial. E essa sociedade, para continuar viva, o homem que é mais velho, ele precisa entender que o papel dele não é pagar contas. O papel do homem mais velho nesta relação é liderança. Ele é o líder. Ele precisa liderar. Ele precisa manter um canal de comunicação sempre ativo para principalmente prestar atenção nas demandas da sua sócia e também para deixar bem claro para a sua sócia quais são as demandas que ele tem, porque a comunicação é uma via de mão dupla. Se só um está falando, não é comunicação, é um monólogo. E aí, o que eu vi neste vídeo foi uma mulher que, infelizmente, se relacionou com um péssimo líder, porque ela está numa crise emocional séria. E quem já trabalhou numa empresa com um péssimo líder sabe o desgaste que é. A maioria de vocês que são jovens que estão me ouvindo, que não teve emprego ainda, o máximo que vocês vão conseguir entender de ter um péssimo líder é um péssimo professor na escola. Esse sentimento de frustração de um péssimo professor, que depois vai virar um péssimo chefe, quando você entrar no trabalho, é muito pior quando você é sócio de alguém num projeto. É horroroso. E aí esta mulher tem este líder ruim com ela, ela está sofrendo a pressão de ser mãe, ao mesmo tempo que também está sofrendo a pressão de ser empreendedora. Mas presta bem atenção no que eu estou falando. Eu estou dizendo que ele é um péssimo líder. Mas, se vocês verem, lá no final do vídeo, ela faz inúmeros elogios para o marido dela. Mas nenhum deles é relacionado à liderança. E isso eu reparei. Eu não vi nenhum vídeo falando disso que eu estou falando para vocês. Meus caros ouvintes, para que vocês entendam do que eu estou falando ainda melhor, presta bem atenção. Imagina que você, seja menino ou menina, você é uma pessoa que nunca fez atividade física, você é um sedentário, e eu chego para você amanhã e falo assim: aqui, eu vou te dar R$1 milhão e você vai ter que jogar um jogo lá no Maracanã, um jogo profissional de futebol, no sábado. Na quarta-feira tem um jogo de vôlei no Maracanãzinho. Vai ser R$1 milhão por jogo. Você vai ter que entrar, jogar de verdade as duas partidas, e no final você vai ter o dinheiro. E você nunca fez nenhuma atividade física, nem a nível amador, nem a nível profissional. Eu te pergunto, seu corpo vai aguentar 2 tipos de esporte diferentes em menos de uma semana? Não vai. E é isso que esta mulher está vivendo. Ser mãe é um esporte totalmente diferente de ser empreendedor. Embora tenham regras parecidas, é muito diferente. E ela foi jogada nisso tudo com um péssimo líder, um péssimo técnico. A gente está falando de um técnico, a gente está falando de um Tite, não está falando de um Jorge Jesus.
E aí o que acontece? Não dá pra você praticar esses dois esportes ao mesmo tempo se você não tiver uma base física boa, pelo menos pra você não passar vergonha. E a moça do vídeo, ela fala, olha, minha mãe não deixava eu sair de casa. E eu não digo só isso, eu aposto que a mãe dela só deixou ela travada em casa e não preparou ela nem para cuidar de uma criança e muito menos para empreender no Brasil, que é o inferno. A mãe dela só travou ela, mas não desenvolveu ela enquanto travada. E hoje essa falta de base está pagando preço. Então é por isso que eu digo, o marido dela foi um péssimo líder porque ele escolheu uma sócia despreparada para aquilo que talvez ele fosse fazer. É claro que esse troço ia dar errado. Eu vou dar outro exemplo para vocês, uma história pessoal, de uma igreja que eu congreguei um tempo atrás. Não sei se você sabe, caro ouvinte, duas coisas particulares sobre mim. Eu nasci com uma deficiência física, eu também sou miquenhense de igreja, só que eu sou miquenhense que fez curso, eu fiz seminário, então minha vivência de igreja é um pouco diferente. Nessa igreja em questão, o pastor, que era presidente da igreja, ele fugiu para outro país. Não sei se estava devendo, se apareceu oportunidade. Sabe aquele negócio? Dá pra você fugir do Brasil, mas tem que ser amanhã. Foi tipo isso. E aí ele botou um outro pastor bem jovem, recém-casado, no lugar. E esse pastor jovem, a esposa dele, tinha acabado de parir. Tinha uma semana que ela tinha dado à luz. Acontece que a esposa desse pastor jovem, ninguém falou pra ela que o marido dela ia ser pastor. Ninguém falou. Ele decidiu em cima da hora. Então toda a reunião de liderança que tinha nessa igreja, que eu era um dos líderes dessa igreja, toda reunião de liderança, ela fazia questão de chegar atrasada, cagava e andava por horário, ia com um bico maior que bico de pato, ela não estava nem aí, ela deixava bem claro todo momento. Não foi isso que ele combinou comigo, de ser pastor. Pô, uma vez, cara, ela falou que eles foram viajar de férias, apareceu um enterro, no meio das férias dele, o cara quis ir lá fazer o enterro. Cara, uma vergonha. Enfim, aí dava pra ver, o casamento dele ela reclamando e a igreja afundando. A igreja esvaziou muito quando esse outro cara assumiu. Então pra vocês verem que eu sei quando eu tô falando que eu sei ver um péssimo líder. Todo o corpo de liderança que tinha na igreja quando ele entrou, a gente era uns 20 líderes. Todo mundo se frustrou e no final só tinha 10. Tem noção disso? Um péssimo líder, o nível de frustração que ele faz. E quando eu vi essa mulher contando que eles decidiram abrir uma pizzaria, eu lembrei desse pastor. Porque este marido dela, ele fez a mesma coisa. Ele decidiu mudar os rumos da relação deles no meio da relação. No meio. Ele não avisou, vamos abrir uma pizzaria? Bora, ela gosta dele, ela foi. Acontece que o corpo humano, ele demora a se adaptar e dependendo do que você força ele a fazer, ele não vai conseguir. Tudo isso que eu tô te falando, você não precisa de influência de amigo, você não precisa de redes sociais, você não precisa de nada disso. Você só precisa de um péssimo líder para as pessoas verem, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui tá errado, eu não sou maluco, o troço não tá funcionando, tá todo mundo vendo que não tá funcionando. Você não precisa de muita coisa para você ver quando tudo está dando errado. E foi isso que aconteceu. Esta mulher está vivendo com um péssimo líder. Acontece que eu falei pra vocês, quando você é um homem, você é o homem da relação intersexual, né, uma relação entre uma mulher, presta bem atenção, meu caro ouvinte, se você é um homem, você deve ser o líder da relação. Você guia a relação e ponto final. E acabou. Você é o líder, você não é o chefe, você não dá ordem, você lidera, você tem que saber a diferença entre essas coisas. Se você não sabe a diferença, bota aqui nos comentários, quero saber a diferença de líder e chefe que eu te explico. Mas você tem que ser o líder. Se você nunca teve uma experiência de liderança em nada na sua vida, sei lá, você nunca virou um supervisor no seu trabalho, você nunca cuidou de um estoque, nada, você não deve entrar num relacionamento com uma mulher, porque você vai se estrepar, porque você tem que saber liderar. O que é liderar? Liderar não é só resolver problemas. Liderar, meu caro ouvinte, e minha caro ouvinte, é saber dividir trabalho, é saber gerenciar recursos e principalmente manter a comunicação aberta. É falar e ouvir na maior parte do tempo. Muito mais ouvir do que falar. Se você falhar, se você errar em qualquer uma dessas três bases, dividir trabalho, gerenciar recurso e manter a comunicação aberta, a relação acaba. Qualquer relação acaba. Você tem que, como líder, manter esses três pilares de pé. Por isso que eu falo que antes de você estar com uma mulher, você precisa aprender a liderar. E antes de você querer formar uma família, antes disso, você precisa, como líder de si próprio, construir um propósito para você. Quando ela diz lá, meu marido aos 32 anos decidiu ser um homem de verdade, ele não deveria ter formado uma família. Ele deveria pensar, cara, qual propósito eu tenho na minha vida? Não sei, vou achar um propósito para mim. Era isso que faria ele ser um homem de verdade, porque um homem sem propósito é apenas um menino. Família não é propósito, trabalho não é propósito.
Empresa não é propósito, presta atenção. Família é um grupo de pessoas que você, como homem líder, vai reunir para compartilhar o propósito que você tem. Então, se você abre uma família sem ter um propósito definido, é igual você abrir um negócio sem ter um propósito definido. Você vai falhar, vai falir. E esse foi o erro do marido dela. Acreditar, porque ensinaram isso pra ele, e eu tenho certeza que ensinaram isso pra você. Ele acreditou que para ele ser um homem de verdade, ele deveria se casar, e não. Você não se torna um homem de verdade quando você casa. Você se torna um homem de verdade quando você constrói um propósito para você. E presta bem atenção que eu estou falando a palavra construir. Não estou falando encontrar. Primeiro, você acha esse seu propósito para construí-lo, a jornada, você constrói o seu propósito, e aí com o seu propósito bem definido, aí sim você se torna um homem. E depois que você se torna este homem com um propósito, aí você vai procurar uma mulher para formar uma família. Só depois. Você só procura uma família quando você tem um propósito de vida construído ou em processo de construção. Não importa qual é o seu propósito. Meu propósito é ser o maior atleta do mundo. De boa. Ache qualquer que seja seu propósito. O seu propósito é ser o campeão de ioiô do mundo. Encontre este seu propósito. Quando você achar, aí depois você vai pensar em ter uma família. Um homem sem propósito é só um menino. A maioria de vocês que estão dentro das comunidades da Mastosfera Red Pill, o maior problema de vocês não são as mulheres. Eu cansei de falar nas primeiras jornadas do canal, eu tenho que voltar com esse mantra aqui. Mulheres não são um problema, mulheres são a distração. Mulheres são usadas para distrair você de construir o seu propósito. Então, guarde essa ordem. Constrói seu propósito primeiro, busca uma mulher depois. E acabou, porque quando você tem um propósito definido, mulher não te distrai. Contar um pequeno relato pessoal aqui. Isso aqui eu tô falando agora tá fora do roteiro. Eu tô olhando o roteiro aqui que eu escrevi, né? Que eu quero ser mais profissional, mas esse aqui é um relato pessoal que eu lembrei. Houve uma época da minha vida, lá pelos meus 16 anos, que eu cansei. Eu era meio gordinho, meio lerdão. Eu falei, não, cansei. Mudei de vida, eu quero malhar. E nessa época de 16 anos, hormônios à flor da pele, né? Eu gostava de dar uns beijinhos. Eu gastei uma certa energia com isso. Não muita, porque não era tão tarado assim, igual essa geração atual. Mas tava de boa. E eu botei na minha cabeça o seguinte: durante esses 3, 4 meses que eu ia malhar, não quero saber de mulher. Não quero olhar pra mulher, não quero saber, não vou procurar, não vou nem me dar assunto. E por incrível que pareça, nesse meu mês, nesses 4 meses celibatários, foi o mês que mais apareceu menina pra me dar mole. Inclusive uma menina que tinha me dado fora na escola, na academia que eu malhava lá, que tinha uma academia que tinha aqui na minha cidade, essa menina apareceu lá. E ela começou a malhar e começou a me dar mole. Eu fiquei assim, cara, desculpa, não quero saber de você. Eu estou focado em malhar. E eu realmente fiquei focado em malhar. Pareceu muita coisa. Aí eu fiquei, gente, agora que eu não tô afim, vocês estão aparecendo. Que se dane, eu quero puxar ferro. Entendeu? Quando eu falo pra vocês terem um propósito, é disso que eu tô falando. Quando você tem um propósito, a mulher não te distrai. Nenhuma mulher te distrai. Se vocês repararem bem, ela é uma ótima esposa. Ah, ela tá surtando na internet. Ela está surtando. Lembra que eu falei no início do vídeo? Surtar é quando seu cérebro desiste. Acabou, o cérebro dela fritou. Então, ela abre o vídeo dela falando, gente, eu tô surtando, me ajuda que eu acho que eu tô louca. Só que no final do vídeo, ela tá pedindo ajuda. Gente, me diz. Por favor, eu exagerei, eu errei, eu despejei coisa no meu marido, eu sei que ele tá triste, eu não posso fazer isso porque ele é um excelente marido, eu gosto muito dele e tal. Ela assumiu que ela errou e pediu ajuda. Meu amigo, você tem noção que ela sabe que ela feriu o sentimento do marido dela? E ela sabe que ela errou e ela tá pedindo ajuda? Cara, se isso não é a esposa que a maioria de vocês fala que gostaria de ter, eu não sei o que vocês estão querendo aqui na internet. Não sei, sinceramente. É uma mulher que assumiu a responsabilidade pelo erro dela. Você tem noção disso? É um unicórnio quase. Ela assumiu. Tudo bem que ela se desabafou bastante, mas você vê no final a vontade dela de mudar. Esta moça, ela não quer ir para a esbórnia. O que esta moça quer, nesse vídeo que ela fez de quase 3 minutos, é: marido, assuma a posição de liderança. E isso é impressionante. É impressionante. Vocês não têm noção de como isso é impressionante. E como ele não está liderando, ela está surtando. Vamos às novidades? Vamos falar de coisa boa? Pequena novidade pra vocês. Por causa desse vídeo que eu vi, eu gostei tanto desse vídeo. Lembra que eu falei que eu destaquei vários trechos, né, várias frases? Volta depois lá o vídeo que você vai ver, uma por uma, de cada frase daquela que eu destaquei. Cada frase daquela, cada palavra que apareceu, que vem a palavra, vem um ponto vírgula depois, cada um daquela é um tema de um vídeo diferente. É um estudo sobre a frustração da mulher no século XXI. E eu acho que isso não tem lugar nenhum. São, então, se você contar bem, e eu já vou te dar o número aqui,
Vão ser 26 vídeos que eu estou pensando também em converter em livro. Eu quero fazer esse trabalho porque eu simpatizei muito com essa moça. Porque eu já trabalhei e eu sei como é frustrante você ser liderado por alguém que não sabe o que está fazendo. Nossa, o incompetente motivado, ele estraga muito, muito, muito que uma pessoa competente sem motivação. Porque a competência, a motivação, você pode dar um café, a pessoa melhora, mas a competência não, a competência é treinável. E quem não é competente, cara, é horroroso trabalhar com esse tipo de pessoa. Então eu solidarizo com essa moça. Quando ela fala assim pro marido, dá um jeito, você tem que dar um jeito. Sabe o que ela tá falando pra ele? Você é o líder desta família. Você tirou a casa da minha mãe pra me comer e me fazer filho. Então você lidera esta merda. Lidere esta família. Ela está pedindo por um líder. Então eu sei como é frustrante demais. Coisa mais frustrante que tem você não saber liderar. E ter um péssimo líder. Eu vou fazer esses 26 vídeos sobre a frustração feminina e vai virar livro. Vocês 2% de menina que tá aí vendo, chama as amigas. Chama aí suas amiguinhas, compartilha. E pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Dá esse voto de confiança aqui pro querido CPMF. Agora eu vou pedir pra você um favor, você que tá ouvindo aqui no final, nos comentários, você já surtou alguma vez? Eu já surtei e é horroroso. São vários tipos de surto. Tem surto que você chora, tem surto de raiva, tem surto de desespero, tem surto que você simplesmente não quer mais levantar da cama. Cara, é horroroso. E surtar, você sabe, é seu corpo falando, pare, pelo amor de Deus, a gente vai morrer. Surtar é isso. Então, por favor, conta aqui se você já surtou pra alguma coisa. Mas assim, pausa esse vídeo aqui enquanto você tá comentando, né? E aí você comenta. Já comentou? Beleza. Agora, eu vou deixar um negócio aqui pra você. Você quer saber o que acontece quando o governo surta porque ele não está conseguindo segurar as pressões internas e externas? Então clica aqui nesse vídeo, que está aqui de sugestão, que ele vai mostrar pra você o que acontece quando um governo surta. Eu te vejo lá. Muito obrigado por assistir aqui até o final.